Existem duas maneiras de você estudar ética. Existe aquela maneira através do qual você pega os livros e as fontes primárias, você vai pegar Kant, você vai pegar Platão, você vai pegar Aristóteles, vai pegar Hobbes para estudar e vai começar a entender como é que eles entendiam a questão do bem. Discursar ou refletir sobre a questão do bem significa discursar e refletir sobre a questão da ética, porque o bem está atrelado à ética. Contudo, existem outras literaturas que farão com que você tenha esse apanhado de conhecimentos de uma forma um pouco mais sistematizada. Então ele pega um pouquinho desse autor, um pouquinho desse, e vão formar um compêndio, um livro de ética. Não é um livro sobre Aristóteles, não é um livro sobre Kant, é um livro de ética, onde ele vai então começar a trabalhar sobre as teorias éticas, sobre de que modo que o bem se apresentou na história da humanidade e de que modo que o bem se articula com a ação humana. Qual a relação desse bem com Deus, se esse bem ele necessariamente está ou não atrelado a Deus, se esse bem parte de uma ação consciente ou inconsciente do homem. Essas todas são questões da ética. Para ensino médio, eu acho muito interessante este livro aqui. Ética, a Arte do Bom, de Antônio Marchione, da editora Vozes. Esse aqui é um livro interessante porque ele vai apresentar a questão da ética sobre um aspecto fundamentalmente religioso e fazendo a divisão dele, a dissociação dele para uma ética materialista. Então, quando você fala, por exemplo, capítulo 3, ele fala sobre uma perspectiva mais religiosa da ética e o capítulo 4, uma perspectiva materialista da ética. E ele vai fazer a diferença de um para o outro. O que faz com que a ética seja religiosa? Então, ele faz todo um trabalho em cima desse contexto, onde ele desenvolve, por exemplo, numa parte, num capítulo, intitulada, por exemplo, assim: a ética religiosa, o bom é Deus. O bom é o mundo. O bom é ser fecundo e proteger a vida. O bom é a misericórdia. Então vocês percebam que nessa parte do livro, ele associa a ética, na verdade, o bem, a questões atreladas necessariamente a Deus. Ao Deus que é bom porque protege a vida, ao Deus que é o bem porque se faz fecundo e se faz presente entre os homens, Deus que é o bem porque protege os homens e ao mesmo tempo é o Pai dos homens. Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito Santo que fecunda, dissemina o bem entre as pessoas. Então esse livro, nessa parte, ele vai fazer essa caracterização do bem. A outra parte do livro, que é o fundamento materialista da ética, ele vai trazer outras perspectivas que não as religiosas. Então ele vai trabalhar, por exemplo, Kant. O bem é o dever. Aqui nessa parte do livro, ele vai associar a ética como uma perspectiva do que eu devo fazer alguma coisa, eu devo ser bom, eu devo salvar uma criança, eu devo disseminar coisas boas. Né? O dever ele se manifesta como bem, por isso ele é uma ética para Kant. A ética da responsabilidade de Jonas, que é uma ética mais ecológica, né?
mais voltada para a ecologia, de salvar o planeta. Uma ética utilitarista, né? Aí ele vai então falar finalmente de Bentham, Mill, Hort. Quer dizer, o bom é o útil. Nessa parte do livro, o bem não é mais uma salvação do planeta e muito menos uma salvação que se encontra por meio do dever. O bem não é aquele que você encontra na medida em que você se sente obrigado, se vê obrigado a fazer alguma coisa. Mas o bem, ele é encontrado nos frutos daquilo que você faz. Então, eu posso não fazer alguma coisa que eu me sinto obrigado. Mas se esse não fazer alguma coisa trouxer bons frutos, um bem final, então, na verdade, esse é o bem que eu devo procurar. Existe uma outra perspectiva que ele vai dizer que é hedonismo. O bem que se associa com o prazer, né? Na atualidade, Michel Onfray, mas também Comte Sponville. Então, o prazer aqui não é mais uma salvação planetária, ecológica. O bem não é mais uma busca desenfreada pelo dever e nem pelos fins que as ações buscam. O bem aqui está associado com prazer, com a euforia, com a satisfação, com o júbilo. Se eu for capaz de fluir o prazer, de fazer com que você frua o prazer, então aí está toda a fonte do bem. Essa é basicamente a ética hedonista. Esse livro ele também traz uma parte que fala sobre bioética, onde ele traz algumas questões importantes. A questão do embrião, até onde, a partir de quando começa a vida? A partir de quando eu posso ou não fazer um aborto, por exemplo? Se eu considerar, por exemplo, situações como a anencefalia, eu posso abortar esse feto antes dos 3 meses de gestação ou depois dos 3 meses de gestação? Se eu puder abortar antes dos 3 meses, o que me faz pensar que ali não é uma pessoa e que, portanto, se for uma pessoa, uma vez abortando, estaria cometendo assassinato. O que me faz pensar que depois dos 3 meses não é uma pessoa, porque ainda não tem interação social, não conhece o mundo, ele não tem nenhuma identidade e por isso eu posso fazer um aborto desse feto. Perceba que existem várias questões envolvidas numa questão ética básica. Quando começa a vida? Que é, na verdade, uma tentativa de dar uma resposta para essa questão do embrião. Quando começa a vida? Ele fala sobre outras coisas, ele vai falar sobre clonagem, ele vai falar sobre eugenia, eutanásia. Eutanásia é um tema bem interessante. Eu, como enfermeiro, é uma questão que eu me deparo sempre, e eu pessoalmente defendo a eutanásia. E tem alguns textos sobre isso lá no blog, no Portal Veritas, dê uma olhada lá depois. Sobre aborto também tenho textos sobre isso. Mas aqui esse vídeo não é um vídeo sobre eutanásia, eu não vou me aprofundar nesse tema, foi só para apresentar realmente o livro. No início do livro, ele levanta outras questões gerais de filosofia. Então ele vai começar a falar sobre Deus, sobre a questão da felicidade, sobre o que é o bem, sobre a relativização do bem, a questão dos valores e das virtudes, né? Os valores, a axiologia e posteriormente das virtudes também, sobre o que eu devo não fazer, o que eu posso não fazer,
Aquela velha questão que São Paulo levanta, né? Que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Essa é uma questão ética que Paulo levanta lá nas epístolas, se não me engano, é nas epístolas. Porque essa questão se faz presente ainda hoje. A gente pode achar que essa é uma questão realmente de cunho religioso, mas não é só religioso. Essa é uma questão que abrange vários universos da ética, e esse foi o objetivo de eu trazer e mostrar para vocês esse livro. Ética, a arte do bom, para que vocês pudessem então conhecer um pouco sobre ética em termos de ensino médio. Uma coisa legal desse livro, que eu ia falar, eu acabei esquecendo, é que cada capítulo ele traz sugestões de filmes. Então, um capítulo, por exemplo, aqui, que tem manuseio de embrião, né? Abriu justamente nessa parte. Aqui no final, ele vai dar uma sugestão de um filme sobre esse tema. O filme O Golpe do Destino, de 91. Então, cada parte do livro ele traz sugestão de filmes para você discutir em sala de aula, e também traz sugestões de leituras e exercícios e questões de reflexão. Por exemplo, aqui, ele traz essa questão aqui. Em jornais foi relatado o caso de uma criança anencefálica. Os pais quiseram que ela nascesse e, contra a previsão de morte imediata por parte dos médicos, a criança já tem alguns meses. A mãe não se cansa de acariciá-la e de tirar fotos dela e da sua cabecinha junto com as cabecinhas de outros irmãos. Os pais se sentem felizes por não a terem matado. Como você qualificaria esse casal? Essa é uma questão. Quer ver uma outra questão que o livro coloca? Tem uma parte que ele fala sobre religião e razão, as articulações entre razão e religião, porque ele vai discutir aquela história que a gente já conhece, que todo religioso, por só ter crenças e basear a sua perspectiva de verdade em cima de uma fé, então ele é desprovido de razão. Então essa parte do livro vai discutir isso. E ele traz aqui, por exemplo, no final, deixa eu mostrar, sugestão de filme, A Canção de Bernadette e O Estranho Caminho de Santiago. Sugestão de reflexão. Ele traz aqui, Tem um texto grande, eu não vou ler porque aí vai ficar chato o vídeo, vai ficar muito longo o vídeo. Mas ele tem uma discussão grande aqui que ele faz. Deixa eu ver uma outra discussão pequena que eu possa ler para vocês. Aqui, tem uma parte que ele vai falar sobre a ética de Richard Hort. Então, a discussão aqui que ele faz é a seguinte. Nós, pragmáticos, não podemos dar sentido à ideia de que devemos procurar a verdade por suas próprias vantagens. Não podemos considerar a verdade como a meta da investigação. A finalidade da investigação é obter um acordo entre os seres humanos, entre o que deve fazer, levá-los a um consenso sobre as metas e ser obtidos e os meios de ser usados para obter aquelas metas. Richard Hort, Filosofia e Esperança Social. Então, fica a sugestão para que todos possam então conhecer esse livro e, de repente, para que vocês sejam professores, se tiver algum professor que esteja vendo o vídeo nesse momento, que possa ficar de sugestão também, e para que todo mundo que esteja agora no ensino médio possa ter uma outra base pedagógica para o ensino da filosofia. Eu fico por aqui, sigo o Portal Veritas, o link está aqui embaixo. Eu vou deixar também o link desse livro no Amazon.
siga o nosso canal no Portal Veritas, lá no Facebook. Nos vemos por aí e dê um ok aqui, um curtir aqui no vídeo. Nos vemos por aí.